Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos para um texto intrigante, um texto que coloca em xeque nossa motivação, nossa inspiração para fazer algumas coisas. E nós vamos aprender aqui no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 18, uma lição muito importante com Jesus, como eu disse, e nós temos que refletir sobre ela e fazer uma avaliação sobre nossa motivação para que nós temos feito algumas coisas. É citado nesse texto aqui boas obras, ou seja, aquilo que nós fazemos para ajudar o próximo, também sobre a oração e sobre o jejum. Então nós vemos aqui alguns atos de devoção e também atos de boas obras. E podemos aplicar também isso aqui outras coisas que no decorrer do vídeo nós vamos falar. Veja bem que Jesus diz em todos esses três aspectos que nós não podemos fazer isso para ser observado pelos homens. A nossa motivação não deve ser que as pessoas observem isso em nós. Então veja bem que Jesus usa o termo, por exemplo, que ele sempre nesse texto vai usar a comparação com os fariseus. Ele diz que nós não temos que fazer como os fariseus, que quando faziam boas obras, ficavam dando sinais, fazendo alardes para tentar mostrar que eles fizeram boas obras. Então o Senhor Jesus disse, por exemplo, que quando a nossa mão direita, por exemplo, fizer algo, que a esquerda não deve ficar sabendo. E Jesus diz que quando a motivação da pessoa é que as pessoas observem e reconheçam as suas boas obras, por exemplo, a única recompensa que eles terão será isso, que as pessoas vão ver. Mas diante de Deus isso não tem peso algum. E nós sabemos que Jesus usa essa mesma expressão. E quando nós observamos no texto repetições como essa, nós temos que observar que Deus está nos chamando a atenção para o texto. Jesus também fala que as nossas orações não devem ser feitas como a motivação dos fariseus que faziam orações em praças, orações longas, repetitivas, para serem percebidos. E também pensando que por fazerem orações longas e ficar repetindo as coisas, seriam ouvidos. Na verdade, observamos aqui o mesmo comportamento, uma preocupação com que as pessoas vão falar, pensar a respeito da oração dele. E Jesus diz também que o resultado dessas orações vão ser apenas que as pessoas vão olhar e perceber que eles estão orando, mas diante de Deus não terá peso nenhum. Observando também nesse capítulo aqui que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, não como algo que deve ser repetido, já que nesse mesmo capítulo Jesus nos ensina que não devemos ficar repetindo nas nossas orações palavras. No entanto, nós observamos aqui um modelo de oração, um modelo onde aquela pessoa que vai orar, orientada por Jesus, ele vai primeiro glorificar ao Pai, vai pedir perdão pelos seus pecados, buscar providência daquilo que ele precisa. E Jesus faz um adendo aqui, né, que quando nós pedimos perdão a Deus, nós devemos pedir perdão, que ele nos perdoe assim como nós perdoamos aqueles que também têm nos ofendido. E depois da oração do Pai Nosso, Jesus nos enfatiza bem: se você não perdoar o seu irmão, você também não será perdoado. Então Jesus vai para o jejum, quando ele diz também que quando jejuarmos, que não podemos ficar dando sinais de que estamos jejuando, ficar com o rosto abatido. Antes devemos estar cuidando, penteando o cabelo, jogar uma água no rosto, para que as pessoas não percebam que estamos jejuando. E diz também, se fizermos assim como os fariseus, a nossa única recompensa será que as pessoas vão ver que nós estamos jejuando. E diante de Deus isso também não terá peso. Quando a nossa motivação é ser percebido por homens, criar diante dos homens uma reputação, isso realmente pode até acontecer. Mas diante de Deus, isso não vai ter peso nenhum. Na verdade, Jesus encerra essa parte desse texto dizendo que aquele que nos observa em secreto também nos recompensará em secreto. E é importante entendermos aqui que esse recompensa não é que Deus está colocando aqui uma meritocracia. Ah, você fez isso, então eu vou te dar isso. Não, a nossa recompensa é sermos tratados como filhos. E quando nós fazemos todas essas coisas e fazemos por amarmos ao Senhor, por entendermos a obra redentora que Ele fez em nossas vidas, certamente o cuidado de Deus estará sobre nossas vidas. E estaremos desfrutando daquilo, por exemplo, que foi pedido na oração do Pai Nosso. Então, por exemplo, nós aprendemos aqui, como eu disse, quando se diz respeito ao perdão, se eu pedir para Deus me perdoar e eu não estiver perdoando as pessoas, então eu não estou tendo um comportamento de filho. Então Deus não vai me perdoar, porque eu não estou sendo uma pessoa que anda de acordo com aquilo que Deus requer de mim. Então, quando diz aqui que Deus recompensa, nós vemos, por exemplo, que quando Jesus fala da oração, nós devemos tomar o devido cuidado, porque quando nós oramos, o Senhor já nos ensinou que Deus, antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. Ou seja,
Não é por aquilo que fazemos, mas é por causa daquilo que Deus é e por causa daquilo que Ele é em nós, aquilo que Ele nos transformou em seus filhos. E quando Ele nos transforma em seus filhos, tudo aquilo que foi pedido na oração do Pai Nosso certamente virá sobre nossas vidas. Mas não porque somos ou fizemos algo, mas simplesmente por causa daquilo que Deus é. E Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele sabe as palavras que saem da nossa boca antes que elas sejam pronunciadas, e Ele já realmente sabe daquilo que está no nosso coração, aquilo que o homem não conhece. Muitas vezes a nossa reputação pode até ser uma reputação boa diante dos homens, assim como a dos fariseus, homens de oração, de jejum, que faziam boas obras, mas Jesus disse a eles que eles eram por fora uma beleza, né? No entanto, por dentro um sepulcro caiado. Ou seja, um lugar de morte e podridão. Nós temos que tomar cuidado porque há uma grande diferença entre reputação e caráter. E nós seremos tratados pelo Senhor de acordo com o caráter dele que foi forjado em nós. Aquele que nos transformou os seus filhos cuidará de nós como seus filhos. A oração do Pai Nosso começa com o Pai, e é o Pai Nosso. Ele cuida de seus filhos. Já aquelas pessoas que têm a sua motivação errada vão apenas colher os frutos dessas suas atitudes, frutos amargos. Porque muitas nós veremos que a palavra do Senhor diz que muitos chegarão diante do Senhor naquele dia e dirão: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. E como eu disse, nós podemos aplicar isso a outras coisas. Muitas vezes, nos outros atos devocionais, coletivos, por exemplo, por que eu vou à igreja? Por que eu participo do culto? Porque eu tenho que ir, senão o pastor vai achar ruim? Porque eu tenho que ir para mostrar que eu sou cristão? Ou eu vou porque eu amo a Deus e amo os meus irmãos, quero ter ali comunhão com eles, quero participar de uma adoração coletiva com eles, quero desfrutar da presença de Deus junto com os meus irmãos, afinal o Pai é nosso? Então nós temos que observar isso. Por que muitas coisas que eu não fazia antes, eu não faço hoje? Porque a religião impõe? Ou porque eu entendo que desagrada a Deus e por isso eu não faço, porque agora eu sou filho de Deus? Porque se nós estamos fazendo apenas para criar uma reputação, colheremos o fruto dessa reputação, é tudo aquilo que o mundo e os homens podem nos dar. Mas quando nos permitimos ser transformados pelo Senhor e somos forjados no nosso caráter por aquilo que Deus espera de nós, certamente seremos recompensados pelo Senhor. A recompensa será o cuidado dele sobre nós como seus filhos. Que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor trabalhe em nossas motivações, que o Espírito Santo nos transforme a cada dia, transforme todo o nosso ser. O apóstolo Paulo fala de uma santificação do espírito, alma e corpo. Quando somos santificados em todos esses aspectos, nesses três aspectos, certamente o caráter de Jesus está sendo forjado em nós. Mas quando apenas nos adaptamos a um tipo diferente de religião, um tipo diferente de espiritualidade, de forma de culto, essas coisas, nós estamos apenas mudando a nossa reputação. Mas Deus deseja mudar o nosso espírito, o nosso caráter e forjar em nós a semelhança do seu Filho Jesus. Vamos orar por isso? Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela rica oportunidade que temos de passar pelo processo de transformação, de conversão, e nesse processo o Senhor muda, Pai, toda a nossa vida. O Senhor transforma, Senhor, nossas motivações, o Senhor transforma o nosso caráter, o Senhor muda todo o nosso ser, e o Senhor agora faz com que nós possamos ser tratados como seus filhos, por causa da adoção que recebemos pelo Teu Espírito Santo. Ele que trabalha em nosso coração. E que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos livre de motivações erradas, nos livre, ó Pai, da preocupação com a reputação, nos livre da preocupação de estarmos fazendo as coisas apenas para mostrar para outras pessoas, e que tudo que nós façamos seja porque o Senhor tem nos inspirado a fazer, o Senhor agora que habita em nós, como disse o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e o Senhor vivendo em mim, transforme nossas atitudes, em nome de Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo. Eu peço, ó Pai, por mim e peço pelas pessoas que estão ouvindo essa oração e estão orando comigo, que haja transformação em todo o nosso ser e que a partir de então possamos receber a recompensa que é o cuidado do Senhor como nosso Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, se essa palavra falou ao seu espírito, glorifique ao Senhor e que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas para que eles possam também aprender mais sobre aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas e o cuidado que Ele tem para conosco. Se você puder, deixe seu like, comentários, você pode também deixar. Que você, se não é inscrito no canal, se inscreva e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.